que dados e inteligência artificial são tão importantes quando se fala em Digital Analytics e Data Platform? Qual o impacto de tendências como Agentic AI para o tema? Confira agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, diretamente do evento AI Data Leaders, que é um dos principais eventos de AI dados do Brasil, que reúne principais líderes aqui das principais empresas também, para trocar conhecimento e entender um pouquinho de quais são as principais tendências da área, que só evolui. E hoje comigo aqui, a Mari, do Itaú. Tudo bom, Mari? Prazer. Ótimo, prazer é meu. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou super animada pelo papo aqui com vocês. Isso. E, Mari, para a gente começar a conversa aqui, se apresenta aqui rapidinho, conta um pouquinho dos desafios que você tem passado dentro do contexto do seu dia a dia aí, como que tá a evolução aí da área que você está tocando. Conta um pouquinho para a gente começar aqui um contexto. Bom, eu sou Mari Alves, tô no Itaú já tem 4 anos, sou gerente de Digital Analytics lá. Tô no mercado já de Digital Analytics há alguns anos e hoje eu lidero a plataforma de Digital Analytics dentro do banco. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre os aprendizados, né, o dado, como que a gente gera valor do dado, enfim. Todo esse contexto de plataforma, a gente tem trabalhado isso lá e está sendo bem legal. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Ah, legal, Mari. E, bom, já puxando o gancho aqui que você já trouxe, fala um pouquinho sobre a plataforma de dados específica no contexto do Digital Analytics, né? Acho que plataforma de dados é um tema bem amplo e existem algumas peculiaridades ali dentro do contexto de Digital Analytics que fazem esse assunto ter um temperinho a mais ali. Conta um pouquinho pra gente. Boa, legal. Em grandes empresas, né, o desafio em Digital Analytics é sempre fazer com que todos os canais de uma grande empresa utilizem e façam o tagueamento, né, a coleta desse dado para que possa ser analisado, melhorar a experiência do cliente, para fazer produtação digital de fato. E esse é um grande desafio do mercado de Digital Analytics, né? Como que existem milhares de ferramentas no mercado, cada uma serve para alguma coisa dentro desse contexto do digital. E o meu desafio hoje é esse, é como construir isso como plataforma, como fazer isso para uma grande empresa, e esse é o desafio do mercado como um todo, né? E aí a nossa plataforma ela tem basicamente 3 grandes pilares. Uma frente de coleta de dados, onde a gente coleta todos os dados de navegação. Tem uma frente de governança e qualidade, para a gente garantir que todos os usuários estejam usando, que os dados estejam com qualidade. E uma frente de distribuição desse dado, tanto para as ferramentas de mercado, quanto também para democratização do dado bruto para dentro do banco, para que isso torne valor analítico e fazer com que as empresas usem, né? As comunidades dentro do banco usem. E esse é o grande desafio que a gente tem em plataformas digitais ali, plataformas de dados. Pensando numa escala enorme, né? Pensando num contexto do Banco Itaú, que é um dos maiores bancos aí do mundo, vamos dizer, e com diferentes canais, com diferentes possibilidades ali de coleta de dados. Como que vocês lidam, pensando nesse primeiro pilar de coleta, como que vocês lidam com toda essa complexidade? Existe algum tipo de arquitetura específica que é utilizada para conseguir lidar com essa complexidade toda? Vamos lá. Qual que é o grande problema dessas grandes empresas quando fala nesse sentido de coleta? Primeiro é coletar o que precisa ser coletado, porque existe sei lá, um estigma de que você precisa coletar tudo, né? Só que se você coleta tudo, você tem custo, porque você tem que armazenar esse dado. Você tem problemas de complexidade analítica, você não sabe exatamente que dado analisar para tirar um insight para, sei lá, melhorar a experiência do cliente, por exemplo. Aumentando o ruído ali no meio dos dados. Exato. Então, esse pilar de coleta, ele começa por você coletar o que é necessário de fato, né?
E aí, para isso, pensando um pouco em arquitetura, essa é uma frente muito de desenvolvimento de software, porque você vai, no nosso contexto, a gente criou um software mesmo que tem todas as regras de governança que a gente declarou como regras, e aí a gente faz essa coleta, né? Então, em todos os canais do banco, a gente coleta essa informação através desse software e distribui esse dado. Qual que é acho que o ponto principal dessa arquitetura, que é a complexidade que tem nesse sentido, é que, dado esse contexto, a gente criou mecanismos muito claros de como coletar o dado. Antes a gente tinha ali mais de 40 milhões de tipos de dados diferentes. Então, um clique num botão era clique com CK, outro era clique em português, outro clique em inglês. Isso gerava uma complexidade analítica, né? Na hora de entender os dados. Tinha que limpar isso tudo para conseguir. Exatamente. Aí o que a gente fez foi criar essa plataforma que ajuda a gente a... Ajuda a gente não, a gente já coleta o que no padrão que já é declarado. Padroniza, né? Tudo ali dentro do mesmo contexto. Isso, padroniza, e aí a gente consegue fazer esse tipo de coleta de uma forma com maior qualidade. Então, criar uma plataforma de dados nesse sentido ajudou a criar todo esse contexto que cabe para o banco, mas, enfim, qualquer empresa, acho que entendeu o problema de negócio, entender as complexidades da organização e criar mecanismos como este que a gente fez ali para poder ter essa garantia de qualidade e tudo mais, né? Que aí você consegue focar na qualidade do dado e especificamente no dado que você precisa para fazer todas as análises, gerar os insights e tudo mais. Perfeito. Acho que um dos pontos que eu queria entender é como que vocês definem quais são os dados que vocês precisam. Existe um time de produtos ali que vai junto com um time de desenvolvimento para definir, não, isso é importante, isso aqui acho que pode deixar. Como que funciona essa dinâmica? Legal, é assim mesmo. Até a gente está aqui no evento e eu escutei isso muito, né, durante o evento, e eu sempre falava muito isso quando eu cheguei, assim, que se preocupe pelo problema e não pela solução. Então, assim, acho que a gente tem dentro do time pessoas que são de engenharia de software, engenharia de dados e pessoas de negócio que tentam se conectar com o contexto dos problemas de negócio de fato, para a gente conseguir mapear isso, né? Então, daqueles 40 milhões de tipos de eventos diferentes, a gente chegou em 47. E aí, para chegar nesses 47, foi, praticamente. De 47, pra gente chegar nesses 47 foi isso. A gente mapeou muito através de conversas, de levantamento de necessidades dos usuários que a gente tinha mesmo, de fato, para poder definir esse padrão, né? Então, acho que sempre começar por esse contexto, né, de entender o negócio, entender o usuário, entender o cliente, ajudou a gente a pensar nesse padrão, né, de coleta. E aí, pensando também no problema de escalabilidade, né, do tema específico para o Itaú, para uma empresa como o Itaú, existem inúmeras áreas de negócio, né? As unidades de negócio do Itaú são tão grandes quanto muitas empresas, ou até maiores do que muitas empresas. Então, como que vocês dividem essa análise? É por negócio? É por tipo de dado? É por canal? Como que, no final, pensando aqui, né? No ciclo de valor desse insight. Primeiro você precisa coletar de maneira correta, depois você precisa analisar, mas esse insight ele tem que vir de algum lugar, né? Ele tem que, tanto da análise, mas também com um entendimento de negócio ali. Como que essa análise é direcionada pensando no ponto de vista de negócio? É por unidade de negócio? Como que o time de negócio participa desse loop? Legal. Por isso que a plataforma não tem só a coleta. Ela tem uma camada de governança e de qualidade que eu comentei. E aí, o banco hoje ele está se estruturando por jornadas, né? Falando dos canais digitais, né? Não das BUs, não é isso. Falando das jornadas, né? Por exemplo, o Pix. Pix é uma jornada, tem toda, né, um caminho que o usuário precisa percorrer. E aí a gente está conectado com toda a frente de produtação do banco, e aí fazendo essa governança cruzada. E aí, a partir daí, os dados refletem um pouco
dessa governança global do banco, né? Institucional do banco. Então, por isso que a gente está sempre conectado com os problemas de negócio, porque a partir do momento de que se cria uma estratégia baseada nesse negócio, a estratégia de dados segue essa estratégia de negócio. Então, hoje, quando você tem num terceiro pilar, que é onde a gente democratiza o dado, porque o dado de navegação puramente, ele só diz o que o cliente está fazendo no âmbito digital. Mas o banco, com milhões de produtos que a gente tem, milhares de produtos que a gente tem, muita coisa acontece na agência, muita coisa acontece offline também. E então a gente precisa conectar esses dados com isso. Então a gente democratiza esse dado em mesh, e aí dentro desse contexto existem todas essas amarrações baseadas em jornadas, baseado em canais, baseado em várias necessidades de negócio. Então funciona assim. Que aí você tem a quebra por jornada, mas essas jornadas refletem um problema de negócio. Então, Perfeito. O próximo nível é o nível de negócio e a forma como esse dado é democratizado é dentro de uma arquitetura de mesh ali, que as pessoas conseguem consumir o dado. Você é dona daquele dado, mas a pessoa pode chegar lá e consumir aquele dado. Perfeito. O domínio de navegação é nosso e ele é conectado com diversos outros domínios, né? Mesh é isso, o conceito de mesh é esse, você ter o dado democratizado por domínio e não ter uma central de dados, né? E é assim, aí os usuários usam o dado do nosso mesh distribuído e cruzando com dados de outros meshes. Uma coisa que é importante também ressaltar é que essa jornada ela é conectada, ela é criada nesse contexto pensando no cliente final, né? Pensando na necessidade que o cliente tem, enfim. Então fica fácil de você conseguir analisar quando você conhece esse contexto dentro da organização, né? Customer centric, né? Perfeito. Cliente no centro. E sobre a arquitetura do mesh, né? Muitas empresas tentaram implementar ou gostariam de implementar, mas poucas conseguiram chegar lá de ter de fato um data mesh implementado, funcional e que de fato pode ser chamado de data mesh. Como que foi, eu não sei se você participou desse processo, mas como que foi esse processo no Itaú de conseguir implementar de fato um data mesh, que é uma arquitetura, talvez o estado da arte aqui de data platform que a gente está falando, e qual a vantagem desse tipo de arquitetura, desse tipo de plataforma de dados, na sua visão, para o contexto do banco? Legal. Quando eu cheguei no banco, estava começando a implementar esse contexto, inclusive a minha área foi uma das pilotos, assim, nesse sentido. Ontem o Leandro, nosso diretor de dados, esteve aqui e ele mostrou de uma forma macro como que se deu isso. Eu não participei ativamente dessa construção, mas dado que eu sou um piloto, eu consegui pegar logo lá no início. Mas basicamente a gente tem um mesh que é uma central de plataformas, né, de uma governança de plataformas, que tem uma governança de dicionário de dados, tem uma plataforma que consegue fazer essa gestão por dados, que eu acho que esse é um grande desafio de um data mesh, porque quando você tem um data lake, o dado está todo ali e você só precisa saber qual a tabela que está para uma jornada, para um negócio, etc, né? Quando está no mesh, é distribuído em vários bancos de dados, né? Em vários data lakes distribuídos dentro de uma corporação, dentro da corporação. Então, existiu uma necessidade de se criar uma área de governança com guardrails e artefatos para que o usuário conseguisse se localizar, entender quem que é o dono daquela tabela, se caso, né, aconteça algum problema, enfim. E aí existe essa camada, né, de governança e existe a distribuição das informações. Isso é tudo feito de uma forma super distribuída e automatizada. Então, quando um usuário, né, do banco quer distribuir um dado, ele já tem um pipeline pronto, entre aspas, né, pronto para aquele contexto de infraestrutura, de deploy daquilo. E aí você conecta com a sua necessidade ali e deixa isso distribuído para o banco como um todo. Então a gente trabalha com tipos de contas também, producer, para produzir, consumer, para você poder consumir de outros meshes dentro do banco, e funciona mais ou menos assim lá. E aí, de maneira centralizada, existe a definição dessa governança, Exato. essa, vamos dizer, né, essa
constituição federal ali de como que Exatamente. todo mundo deve funcionar, e aí de maneira só para garantir que as coisas comuniquem, né? Se eu faço com um formato aqui e a outra área de negócio, dona de outro dado, faz de outro jeito, esse dado não comunica ou é difícil a comunicação. E como que essa área centralizada funciona? É só isso também ou ainda existem algumas coisas que ficam centralizadas dentro centralizada num time, né? Na parte de tem um dado centralizado também, ou é mais essa Não, parte da governança? totalmente distribuído com data meshes mesmo. Hoje não existe mais dentro do banco uma área que cuida de, sei lá, de uma central de dados, assim, não. Inclusive, as pessoas que ajudaram a fazer esse alicerce hoje estão distribuídas nos negócios também, né? Legal. Então, existe somente a frente centralizada, somente a frente de plataforma, que cuida de toda a infraestrutura disso, e essa frente de governança do dado, de disseminação do uso e conhecimento, né? Isso existe, mas dentro dos negócios existem seus data analytics, data engineers, data science, etc. E isso é muito legal porque o Data Mesh traz um nível de autonomia para a ponta que é uma das principais tendências que a gente ouve já há algum tempo e que aos poucos está virando realidade, que é de colocar esse poder na ponta, né? De levar a capacidade analítica, a capacidade de dados mesmo para perto do negócio, para tomada de decisão ser rápida, para o time ter uma evolução no produto direcionada para o negócio e não para a tecnologia. Perfeito. E numa empresa como o Itaú ou como outras gigantes que existem aí, imagina como seria difícil a área de negócio fazer uma requisição para, sei lá, um treinamento de um modelo de machine learning que resolve um problema específico daquele negócio. Aí teria a comunicação do contexto de negócio para a pessoa entender, modelar, depois entregar um modelo que deu errado, aí tem que voltar. Esse poder na ponta faz as coisas andarem muito mais rápido, imagina. É isso. Até no contexto da minha plataforma ali, né, da plataforma que eu lidero hoje, de dados de navegação, é isso mesmo. Hoje a gente distribui dados de navegação de todos os sites que habilitam, por exemplo, a entender volumetria de usuários dentro dos canais, é reportado para o mercado, né, RI. Existem times usando esses dados para entender funil de produto, né, onde que o usuário está escapando ali, qual que é o problema que está acontecendo. Existe uma integração dessa plataforma com outras ferramentas que não só no contexto de análise de comportamento, mas também de observabilidade, então, e de experiência do cliente. Então, você consegue entender exatamente o que o usuário está fazendo para que possa melhorar todo esse contexto de dados. E tudo isso é feito através, né, desses dados distribuídos dentro do banco. Se o dado estivesse só comigo, imagina hoje o time de usabilidade pedindo ajuda, né, de CX pedindo ajuda para entender o fluxo ou para coletar, ou pior, a gente teria cada área coletando o mesmo dado para diversas ferramentas. Exato. Então, assim, isso é uma coisa... Com alguma alteração ali por conta de uma regra de negócio, aí o mesmo dado está diferente em cada unidade de negócio. Perfeito. Isso geraria um custo gigante, geraria uma complexidade muito maior. Imagina um desenvolvedor tendo que colocar o código, sei lá, da ferramenta X, da ferramenta Y, da ferramenta Z, para poder coletar. Imagina um analista na ponta procurando o dado na ferramenta X, Y, Z, para poder conseguir fazer a análise completa. Então, essa visão de plataforma de dados, né? Plataforma de dados com a distribuição descentralizada do dado ajuda a fazer com que a estratégia se conecte ali dentro do contexto de entendimento do dado, né? E aí acaba gerando esse ganho para os usuários que às vezes nem têm conhecimento de fato de como o dado é coletado. Assim, para ele a plataforma é transparente, é como se né, o usuário que eu falo, o cliente que usa o dado, né, o analista, né, a pessoa analista de dados. Fica transparente, ele nem sabe direito como que funciona essa parte da coleta, mas ele sabe que quando ele lança um produto, ele precisa coletar o dado, ele sabe que esse dado vai ser distribuído dentro em mesh para ele poder conseguir cruzar com
criar as regras de negócio dele. E ele sabe que ele vai conseguir ver a análise de ponta a ponta, desde navegação até entendimento de experiência e observabilidade do próprio canal, porque ele consegue ter essa plataforma por trás, né? Isso que é legal, né? Porque acaba que vira tipo uma mágica, né? Eu desenvolvo um produto, eu conecto ele com a plataforma e de repente eu tenho os dados de usabilidade do produto que eu desenvolvi, eu tenho as análises de usabilidade do produto que eu desenvolvi, tudo disponível e eu sei onde buscar isso de uma maneira mágica ali, mas a gente sabe que não é mágica, é todo um trabalho que tem ali por trás que consegue fazer esse processo todo. Perfeito, é isso, exatamente isso. E eu acho que esse é o grande desafio, assim, de como você mantém isso ativo, né? Porque os problemas de negócio mudam, os usuários mudam, o comportamento deles mudam, né? 10 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, menos que isso, as pessoas ainda tinham dinheiro, assim. Hoje em dia você encosta o cartão o tempo inteiro, faz um Pix no WhatsApp, enfim. Então o próprio usuário muda, né? O contexto muda. Então você tem que estar sempre conectado a esses problemas, junto com a tecnologia, que também muda o tempo inteiro, né? E agora, enfim, milhares de coisas que vão acontecendo no mundo da tecnologia e o grande barato de trabalhar com dado nesse sentido é isso. Você está sempre se adaptando ao negócio, à tecnologia, melhorando a própria arquitetura para deixá-la mais escalável ou mais rápida, ou enfim, depende do problema que a gente tem ali. Mas esse que eu acho que é o grande barato de trabalhar com uma plataforma de dados. Legal. Numa grande empresa. Até pegando também esse gancho que você trouxe, conta pra gente, na sua visão, o que mudou dos últimos anos pra cá. Acho que esse ponto do Data Mesh a gente já pode considerar como um spoiler aqui, né, do que mudou, mas em termos do que você vê no mercado, não especificamente no Itaú, onde você teve o contato, mas o que mudou em termos de diretrizes, em termos de mindset ali, pensando em desenvolvimento de plataforma nos últimos anos? E aí, já emendando com a próxima pergunta, o que você acha que vai mudar? Quais são as tendências de agora e o que você acha que vai... como que você acha que vai ser afetado a área que você trabalha e a área de plataforma de dados como um todo? Legal. Bom, falando do que mudou um pouco, né? E eu vou sempre trazer para minha expertise, que é Digital Analytics, né? No passado a gente tinha, sei lá, se for chutar... Vou chutar as duas grandes, assim, tinha duas grandes plataformas de navegação, né? De você entender o comportamento do usuário. Hoje em dia tem zilhões e cada uma faz muito bem algum papel. Então eu acho que nesse contexto é desafiador você se movimentar, movimentar uma estrutura tão grande, né? Como em grandes empresas, quando tem uma complexidade um pouco maior, movimentar essa estrutura toda para se adaptar a algum tipo de necessidade é um grande desafio. Acho que isso é uma coisa que não vai parar nunca. Eu acho que um outro ponto também é a volumetria de dados, assim, né? Por mais que às vezes não cresça tanto o usuário, hoje os usuários eles são muito criativos na hora de navegar nas aplicações, enfim. Então esse ponto da volumetria, ela também é desafiadora para quem está trabalhando com uma plataforma de dados, porque se você não olha para isso, vai chegar um momento que você vai capotar, né? Então esse é um grande desafio quando olha para isso, e eu vejo que isso teve um boom, assim, nos últimos 2 anos, assim, eu vi um crescimento muito alto nessa volumetria, mesmo reduzindo a coleta, né? Eu percebo que os usuários, eles têm interagido mais e têm questionado até mais, sabe? Tipo, no sentido, por que eu vou comprar isso? Vou pesquisar mais, vou entender mais. E aí você tem que coletar isso de uma forma e isso acaba gerando um pouco mais de volumetria também. Eu vejo uma escassez ainda de profissionais de dados no mercado, em geral. Quando eu tento contratar, principalmente mulheres, é super difícil. Então eu ainda vejo uma escassez no mercado, principalmente quando eu olho para Digital Analytics, ainda existe um nicho específico e eu ainda sinto um pouco de dificuldade, assim, nesse sentido. Eu vejo que são esses grandes, os grandes problemas, assim, as coisas que mudaram muito nesses últimos anos.
Porque depois, no fim, as plataformas também precisam se adaptar a esse comportamento, né? E aí, falando um pouco de tendência, não é uma tendência, é uma realidade, mas a AI, ela tá aí, eu acho que ela tem tudo para ajudar os usuários no mundo de dados também, né? Acho que é uma plataforma, é uma solução de dados, no final das contas, Exato, né? sim. Mas quando a gente olha para um contexto, por exemplo, hoje dentro do nossa plataforma, a gente tinha um grande desafio que a gente atende o banco como um todo, a gente é uma área pequena, assim, relativamente uma área pequena perto do banco. Sim, sim. E como que eu resolvo, putz, a pessoa vinha com uma dúvida super específica de um dado, etc. E aí a gente usou o GenAI para poder fazer esse atendimento de nível 0 ali, para ajudar os usuários do próprio banco a entenderem melhor os dados, a fazer perguntas mesmo mais fluídas para que ajudasse a gente. Então, assim, eu vejo que essa é uma grande tendência. Se você tentar se conectar com o usuário através da tecnologia, o GenAI está aí para resolver um pouco desse problema, assim. Outra tendência que eu vejo, e que também não é... Já se vem falando muito sobre isso, que é em relação à proteção de dados, né? Como isso é um problema relativamente grande para o Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade, né, de legislação de fato, enfim. Existe a LGPD, mas, né, ainda é um desafio, assim. Eu acho que as plataformas de dados vão ter que se adaptar muito a isso. Então, por exemplo, hoje todo o dado que era coletado front, talvez vai ter que ser migrado. A gente vai ter que começar a coletar isso num server-side para proteger ainda mais o dado, para deixar isso mais. E é onde eu vejo o Digital Analytics se transformando muito. Assim, eu vejo que tem muita empresa já migrando para um caminho server-side e se conectando até com APIs, enfim. Então eu acho que essa é uma outra tendência no mercado nesse sentido. Eu vejo também uma abertura maior de players de advertising, né? Então antigamente você só tinha uma grande solução de pesquisa ali, né? E hoje em dia pesquisa já, né, caiu, já não é mais uma grande tendência ali, né? Exato. Já estão surgindo outras possibilidades aí que o pessoal tem adotado mais, né? Exatamente. E mais rápido do que era imaginado antigamente. E aí, como você conecta esses veículos à sua plataforma para que você possa alcançar o cliente certo, né, na hora certa, num desafio de marketing digital, por exemplo. Então, esse eu vejo que é uma tendência que a gente precisa se adaptar e talvez criar essas soluções dentro das empresas de plataforma, como plataforma, ajude nisso, porque você deixa, pensando em desacoplamento, pensando em escalabilidade, pode ajudar, né? Eu acho que não vai ser toda empresa, tem que tomar um certo cuidado com a minha fala nesse sentido, né? Porque não é assim, putz, uma empresa pequena talvez não tenha uma necessidade de criar uma plataforma, mas pensar no uso do dado como produto de dados, né? Aham. Porque aí você consegue pensar um pouco nas possibilidades que possam vir dessas tendências, né? Que vem daquele mindset de tratar o dado como um ativo, né? Exato. Aquele dado ali, ele tem um valor, mas você precisa extrair esse valor do Perfeito. dado, e a plataforma, principalmente num contexto de uma empresa gigante, facilita isso de um jeito que, devido ao volume, devido a toda a complexidade ali por trás, se não tem uma solução estruturada, uma solução tecnológica estruturada nesse sentido, você não tem capacidade de processamento ali para conseguir lidar com toda essa... Exatamente. Então, ficar conectado a essas tendências ajuda você a pensar nesse ativo, né? Nesse produto dado como produto também. Eu vejo muito desses três grandes pilares, assim, de mudança. Até tava vendo um post, tem um mago do digital, né, ele se chama Avinash. E ele foi muitos anos evangelista do Google e tal, e aí ele comentou que antigamente existia o SEO, né? Que era você fazer otimização do seu site para busca. E agora você vai ter Isso, exatamente. E agora você vai ter que fazer o GenAI
Optimization, né? Porque, enfim, a própria OpenAI já fez uma parceria com o Shopify para começar a conectar venda direta dentro do OpenAI, né? Eu acho que esse é o caminho que eles devem seguir, pelo menos é o que eu estou imaginando. Então, assim, vai mudando, entendeu? E você tem que se conectando com esse movimento. E esse movimento, ele tá mais acelerado do que se imaginava. E com agentes isso vai ficar mais acelerado ainda, porque às vezes eu não preciso nem interagir com a plataforma, com o canal específico do cliente. Eu posso simplesmente, dentro da minha interface com o meu agente, pedir para comprar alguma coisa. Sei lá, eu posso pedir para reservar uma passagem aérea na data tal. Eu nem tive contato com a empresa aérea, nem tive contato com nenhuma plataforma de venda, mas o meu agente foi lá, entrou, conseguiu reservar e saiu. Então, como que a gente mapeia o footprint do agente dentro das plataformas, porque de alguma maneira ele entrou ali, mas e como que eu consigo direcionar, sei lá, dentro da LLM, qual canal vai entrar primeiro, né? Que é justamente essa do Search Engine Optimization, só que não do Search Engine, mas o AI Optimization ali do agente. E um outro ponto também que eu acho que no seu caso tende a aumentar bastante a complexidade, são as interações do usuário que geram dados não estruturados também, né? Porque, vamos dizer, hoje eu poderia, e com certeza a gente não está longe disso que eu vou falar, mas eu poderia, por exemplo, falar no meu celular mesmo, falar tudo que eu quero fazer dentro de uma jornada no app do Itaú, por exemplo, ou no WhatsApp, e o Itaú consome isso de alguma forma. Tudo que eu quero, eu quero mandar o Pix para não sei quem, desse jeito. E no final das contas, a minha interação é um áudio. E aí, como que você vai analisar esse áudio e entra um nível de complexidade ainda maior do que o tagueamento ali dos cliques e tudo mais, né? Isso já é uma realidade, né? Hoje já tem, o WhatsApp já é uma realidade, já consegue fazer Pix pelo WhatsApp. E, de fato, isso é um grande desafio que eu vejo. E uma tendência, né? É que já é uma realidade. Mas no final das contas também tem a GenAI para te ajudar nisso, né? Então agora, antes o meu problema era com o pessoa de negócio e falar, olha, eu quero mapear isso daqui. Agora eu vou ter que usar essa tecnologia toda para ouvir o que o cliente está falando, tomar cuidado com a privacidade dele, né? Porque se ele fala alguma coisa sensível que eu não gostaria de coletar, eu vou ter que abstrair isso da minha coleta. Um filtro ativo. Exatamente. E aí entender como se fosse um comportamento ali também nessa conversa, né? Esse é um grande desafio que a gente tem. Eu ainda não entrei nesse mérito, nesse sentido, mas é um desafio. Eu já venho pensando sobre como as coisas vão se conectar além do canal, né? Porque é isso, o usuário às vezes nem tá no canal, ele já tá fazendo alguma coisa, né? Ele tá interagindo com o banco de alguma forma. E nesse cenário, a quantidade de informação dentro de uma interação, por exemplo, por voz, ela é muito maior do que a quantidade de informação que eu vou deixar ali clicando. Só que também é muito mais difícil você usar, né? Então você tem que fazer um processo de quase que um refinamento mesmo, se for pensar no petróleo, né? Você vai uma torre de destilação ali para conseguir extrair exatamente tudo que tem dentro daquele pedaço de informação. Mas aí, em contrapartida, você consegue entender o humor do cliente quando ele estava mandando um áudio. Você consegue entender muito mais do que propriamente o comando de mandar um Pix, mas tudo que está ali em volta e, às vezes, aproveitar isso para fazer um cross-sell, um upsell, ou então para entender a felicidade do cliente, se ele é um possível churn ou se ele é um promotor. Então, tem uma série de análises que dá para fazer em cima de um dado que há pouquíssimo tempo atrás nem existia. Lembra que eu falei que um dos grandes desafios que a gente teve foi aumento de volume de coleta? Triplica, né? Exato. Porque o usuário fala muito mais do que navega, né? Por exemplo. Então, esse é uma tendência que eu vejo aí também.
E imagino que é um momento bem motivador para trabalhar na área, né? Acho que na área de dados Total. e inteligência artificial como um todo, mas com toda essa evolução do ponto de vista de produto que a inteligência artificial tem trazido, né? Porque pensando só no LLM conversacional, ele trouxe um efeito uau ali, mas a partir do momento em que a Agentic AI ganha força e que os agentes de fato conseguem fazer coisas a partir de um comando natural, a visão de produto daquela tecnologia muda totalmente. Tipo, o paradigma muda e abre um leque de oportunidades aí que aí, no final das contas, a gente não precisa só ficar pensando no que a gente já conhece, tem que abrir a cabeça aqui para imaginar N possibilidades que isso traz. Porque você não vai mais só ter a análise, ela se amplifica. Porque você vai precisar entender o comportamento do usuário que está interagindo com você e a resposta que o agente está dando. Porque se ele estiver alucinando, você vai precisar começar a coletar, dar contexto para ele. Então, assim, é muita análise que vai precisar e eu acho que é isso, assim, é uma coisa que você, na hora que você estava falando, me deu um gancho, assim, na cabeça, que é tipo assim, parece que a gente começou de novo, né? Exato. Putz, alguns anos atrás a gente tava falando assim, nossa, vou trabalhar com BI, começar a entender dados, é legal, tal. Aí depois de um tempo, poxa, agora esse BI simplificou e agora não só existe o analista de dados, né, mais. Existe o analista de dados, o analista de negócio, o analista de dados para negócio, o engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de ciência de dados, enfim. Então tem outras profissões que foram se derivando daquela necessidade da exponenciação, assim, chamar assim, do dado. Agora, com essa nova era, vou chamar assim, né? Vão surgir outras profissões e quem se conectar, quem tem essa paixão por dados, né, de entender e tudo mais, vai se adaptando e vai conseguindo expandir como carreira também, né? Eu acho que... A gente até vê algumas profissões que foram surgindo nos últimos anos. Tem o AI Engineer, que não necessariamente é o mesmo Machine Learning Engineer, né? Agora com LLMs, pode vir, eu não vi ainda essa denominação, mas pode vir a ter o LLM Engineer, ou Agentic Engineer. Então tem uma série de temas novos aí que acho que o céu é o limite. É o limite, eu concordo. E eu acho que é uma coisa assim, engraçada, né? Acho que até alguém comentou ontem em alguma palestra que eu vi também sobre isso, né? Se você conhece um AI Engineer, me fala que eu quero contratar ele, né? Ontem eu vi uma notícia de que o Facebook contratou um engenheiro, né, um analista acho que é analista de ciência de dados, eu não lembro exatamente a classificação, mas por 250 milhões, que foi mais do que o Neymar, enfim, fizeram essas analogias e tal. Então, tipo assim, tem muita gente que fica com medo de perder a profissão ali, o emprego, mas, cara, se você estudar, se você se adaptar, se você seguir as tendências de mercado, você vai se adaptando também, né? Quando eu comecei minha carreira, minha visão era eu fazia uma coisa, hoje em dia eu faço, é o mesmo assunto, mas eu faço milhares de outras coisas diferentes do que eu fazia naquela época, né? Então acho que é muito por isso, assim. Aí agora a gente tá num momento em que a pessoa deveria preocupar, ou não necessariamente preocupar é a palavra certa, mas pensar em como usar toda essa tecnologia que está disponível para o contexto dela. Que isso vira uma oportunidade muito grande para quem entende como usufruir desse poder todo que a tecnologia está trazendo, né? Agora, quem vê a tecnologia como um inimigo vai ter dificuldade. Exato. Porque a gente está num caminho sem volta, né? A gente não vai deixar de usar a inteligência artificial. Isso é dado já. Agora é como usar, o que ela traz de oportunidade, tanto no contexto que a gente está falando aqui de digital analytics, de plataforma, extrapolando para o contexto de ciência de dados e IA como um todo, né, de dados, mas na área de negócio também, como que as áreas de negócio conseguem acelerar o processo e
como que na hora de eu marcar uma viagem, que foi o exemplo que eu dei mais cedo, eu consigo acelerar isso usando inteligência artificial. Então, tem uma série de coisas que vão surgindo aí nos próximos anos que é bem interessante da gente continuar acompanhando. Exato, exato. E hoje, só pra gente abordar um pouquinho, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse aqui, igual a gente tá, que reúne as pessoas, reúne lideranças de dados e inteligência artificial aqui para falar sobre os principais temas da atualidade, né? Pegando o gancho aqui do que a gente está fazendo agora, né? Falando, conjecturando sobre todas as tendências que a gente tem visto aí no mercado. Qual a importância desse tipo de evento, desse tipo de troca para você? O que eu acho interessante é que, assim, quando você vem num tipo de evento desse, você percebe que você não está sozinho. Porque quando você está dentro de uma corporação, você fala assim, putz, com quem que eu vou trocar sobre Digital Analytics? Né? Exato. Com quem que eu vou trocar sobre dados? Aí você vai cavucando lá, pega alguém que tem um problema parecido, vai fazendo uma troca e tal. Quando você chega num evento como esse, você vê que todo mundo tem basicamente os mesmos problemas, são muito similares. E aí eu acho que a troca, ela gera uma criatividade, assim. Você sai cheio de insights que às vezes não foi necessariamente falado ali diretamente sobre aquele problema, mas ouvindo os problemas das outras frentes e como eles solucionaram isso a partir dos dados, gera essa troca. Então a gente falando de como se atualizar aí para esses movimentos né, dos dados, etc. Acho que eventos como esse ajudam nisso, né? Às vezes você tem milhares de plataformas de cursos, etc., que ajudam você no hard skill ali, né, de entender como fazer as coisas, mas aqui você entende também o porquê, sabe? Então eu acho que essa troca é muito rica em eventos. E às vezes você acaba que não necessariamente você vê uma ideia e replica ela no seu contexto, mas aquela ideia, junto com o seu contexto, gera aquele gatilho ali que você leva para a sua vida ali, né? Exatamente. Fazia tempo que eu não vinha em um evento, então com foco em dados assim, eu tô achando muito rica essa troca, né? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mais, assim. Esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui também agora, trocando uma ideia e falando, eu acho que também ajuda muito, né, nessa evolução. É importante compartilhar, né? Às vezes até da gente falar sobre o problema que a gente está passando ali, alguma dificuldade técnica ou como aplicar a tecnologia e tudo mais. Só de explicar isso, às vezes a gente já tem um pouco de insight de como fazer. Muito. Exatamente. É isso aí. Então tá sendo muito rico aqui pra mim. Tanto esse papo aqui, a gente começou falando de plataforma e tudo mais, depois a gente falou um pouco de carreira, né? Então, enfim, foi uma troca super importante pra fomentar, né? Exato. Tanto quanto no evento também tá sendo bem legal. Muito legal, Mari. Acho que é isso. A gente está chegando aqui ao fim do nosso papo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um prazer te receber aqui. Vamos continuando em contato. Muito obrigado pelo convite. Adorei o papo, como falei, foi super rico para mim também. Vou sair do script um pouquinho. Eu queria fazer um convite. Eu falei para você que a gente tem um desafio gigante, eu como mulher, e né, de fomentar um pouco mais do mundo de dados para mulheres. E recentemente eu entrei num grupo que é Mulheres em Dados. Legal. Encontrei algumas das meninas aqui ontem e hoje e queria fazer o convite, todas as mulheres eu faço o convite aqui, ó. Todas as mulheres venham para o grupo, para a comunidade Mulheres em Dados. Ali a gente faz trocas, conversa sobre hard skills, soft skills, como ajudar as mulheres a se empoderarem nesse contexto que ainda é muito masculinizado. Mas, enfim, fica esse convite para todo mundo e também estou disponível para trocar ideia sempre que vocês quiserem, sempre que vocês também quiserem. A gente está sempre à disposição para fomentar esse assunto de Digital Analytics e dados, porque faz a diferença no final para o cliente, para o seu usuário e para melhorar o mundo aí também de como as pessoas se conectam com os produtos digitais. Muito legal. Obrigado, pelo convite, Mari. Viu? Imagina, obrigado você pela presença. Nos vemos aí, acompanha os próximos episódios. Semana que vem tem mais. Até lá.